Shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Êxodo 18 a 20 e Provérbios 2. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do sogro, Jetro, que a recebeu, com os 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dis- dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois dissera: O Deus do meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer: Eu, Jetro, o seu sogro, estou indo ao seu encontro, e comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel, todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrará. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto em sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o final da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se senta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o final da tarde. Moisés lhe respondeu: Faço isso porque o povo me procura, para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os status e as leis de Deus. Os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões dele. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam um ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar a dificuldade, e todo este povo irá para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e designou-os como líderes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
Estes serviam como juízes do povo em todos os momentos. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do seu sogro e ele voltou para a terra, para sua terra. Êxodo 19. Israel chega ao Monte Sinai. No primeiro dia do terceiro mês, após a saída dos israelitas do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fez ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes pôs todas as palavras que o Senhor havia ordenado que ele falasse. O povo todo respondeu em unânime: Faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: Virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O Senhor disse a Moisés: Vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte de Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites ao povo ao redor do monte e diga-lhes: Tenha o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar um toque longo é que eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, consagrou e eles lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: Preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte de Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o topo do monte. Do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não rompa os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, caso contrário, o Senhor se voltará contra eles. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos alertaste. Estabeleça um limite ao redor do monte e consagre-o. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto os sacerdotes ao povo, não devem romper os limites.
para subir ao Senhor, senão o Senhor se voltará contra eles. Então Moisés desceu até o povo e os alertou. Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para que nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembrem-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles façam todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Neste dia, não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, em tudo o que neles há, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenha medo, meu Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês mesmo virão que do céu lhes falei. Não faça de forma alguma deuses de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-se os seus holocaustos e suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não faça com pedras lavradas, porque o uso de ferramenta o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Provérbios 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá do temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria da boca, procedem o conhecimento e o discernimento.
Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso os guardará e o discernimento os protegerás. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para que andares por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam por seus próprios rumos. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas dela levam espíritos dos mortos. Os que procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Assim, você andará nos caminhos dos homens de bem, e se manterá nas veredas do justo, porque os retos habitarão na terra, e os íntegros neles permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Aleluia. Amém. Amém, Gabi, glória a Deus. Obrigada, querida, que bênção. Queridos, hoje a palavra traz para nós a forma tão majestosa, gloriosa e até mesmo assim terrível, né? Como Deus se apresentou ali diante do povo, e isso trouxe grande temor, né? A gente vê ali no capítulo 19, o Senhor, Moisés sobe ali ao monte, e o Senhor, ele desce de uma maneira tão poderosa no meio do povo, para trazer ali as suas leis. É interessante que Moisés fala para o povo não temer, pois o Senhor queria testá-los, queria prová-los, né? Se eles estariam ali andando nas leis do Senhor. A gente vê no capítulo 19 algo muito poderoso que o Senhor fala para Moisés dizer ao povo. E ele vai dizer assim, no capítulo 19, versículo 6. Se vocês prestarem muita atenção no que eu disser e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro entre os povos, pois toda a terra é minha, e vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A gente vê aqui que há uma aliança sendo estabelecida pelo Senhor, porém, ele determina aqui uma condição. A aliança, ela é uma via de mão dupla. A aliança, ela não é só da parte de Deus para com as nossas vidas. E a gente precisa compreender a profundidade disso. Porque Deus estabelece aqui uma condição. É muito poderoso isso que Deus fala. Deus está falando, vocês serão o meu tesouro dentre os povos. Olha a forma como o Senhor, ele dá importância, como ele revela aqui, né, como é precioso para ele o povo dele. E ele está dizendo aqui, porque toda a terra é minha, todo o domínio é do Senhor. E ele fala assim, vós serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas ele fala, o começo é, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança. Aqui na judaica, ele diz assim, se vocês prestarem muita atenção, ou seja, né, realmente se inclinar e mover
né, as emoções, o entendimento, a busca, prestar atenção na voz do Senhor. Às vezes há muitas vozes, né, ao nosso entorno, mas o Senhor chama a nossa atenção para que a gente preste atenção na voz dele, o que ele tem ordenado, o que ele fala na sua palavra, o que são os princípios do seu reino, o que ele considera justo e reto. E o Senhor fala: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, ou aqui na judaica, prestarem muita atenção ao que eu disser e guardar a minha aliança. Então, esse é o propósito da aliança, uma via de mão dupla. A gente entender que há uma contrapartida, né? Deus, ele já estabeleceu, já liberou tudo aquilo que ele quer liberar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos andar com ele em fidelidade na nossa aliança. Então, ele vai liberar aqui uma promessa diante do povo a partir dessa observância e dessa condição. A gente vê aqui que há um chamado e um propósito dentro dessa palavra e dessa aliança, né? Que é o que? O chamado e o propósito é sermos reino de sacerdotes, é sermos uma nação santa. E quando a gente fala de nação santa, de um reino, a gente entende que esse reino tem as suas leis, tem os seus princípios. E a gente está vendo aqui que o povo saiu de um sistema, de um reino caído, corrupto, de um reino de encarceramento, de um reino de cativeiro, de um reino de opressão. E o Senhor estava transportando, tirando, arrancando eles e fazendo deles uma nação santa, fazendo deles participantes e herdeiro do seu reino, do reino da sua luz, né? Do reino onde flui a abundância, onde flui a cura, onde flui o amor, onde flui a verdade, onde flui a vida, onde flui a liberdade. Esse é o nosso maior chamado e o nosso propósito, sermos reino, sermos sacerdotes, nação santa. Então, aqui a gente vê que a aliança, essa condição, essa relação que Deus propõe para o homem é algo voluntário. A sua obediência, ela é algo voluntário. É algo que você tem o poder da escolha. A gente vê aqui que Deus, ele nos traz aqui, como seu povo, uma eleição, né? E essa eleição de sermos escolhidos, de fazermos parte de um propósito específico, ela não implica em superioridade, mas em responsabilidade. Há uma responsabilidade nessa eleição. Quando nós somos chamados para ser nação santa, há um propósito de Deus maior nisso, uma responsabilidade nisso, né? Então, nação santa é separado. Quando fala em santificação, há aqui claramente a palavra separação. Santo é separado, ou seja, é dedicado a Deus, aquele que é separado, dedicado a Deus. Então, quando nós somos chamados a sermos nação santa, é um canal de bênção para outras pessoas, é um canal de bênção para outras nações, é aqueles que manifestarão a luz do Senhor a outros, né? Então, quando a gente vai ali um pouco mais adiante, no versículo 19, a gente vai ver quão poderoso é, né, a forma como o Senhor ele se apresenta ali ao povo. Então, relâmpagos, trovões, uma nuvem espessa, né? Ali um fortíssimo som de chofar, os chofares ali tocando tão alto, de forma que os israelitas, eles tremiam. Então, simboliza aqui, demonstra aqui claramente, né, a glória e o poder de Deus. E essa nuvem representa aqui a presença divina, e ela traz, assim, quando a gente pensa em nuvem, também traz a natureza misteriosa, né, inacessível do Pai, né,
Então, é realmente muito poderoso quando a gente mergulha nesses textos e a gente vê ali a forma gloriosa como o Senhor se apresenta, e ao mesmo tempo me constrange muito, sabe? Porque Deus, ele faz todo um mover para tirar o povo ali daquela escravidão, e naquele momento em que o Senhor trouxe para si, né, o seu povo, e todos ali estão ali ao pé do monte, ele se prepara para ele descer. Gente, eu acho tão extraordinária essa passagem, porque a gente está falando do Criador do universo, a gente está falando daquele que fez os céus e a terra. A magnitude do Senhor é algo que a nossa mente limitada não tem condição de acessar. A gente, por mais que a gente tente imaginar, queridos, ele é muito extraordinário, ele é muito poderoso. E ele, esse Deus tremendo, poderoso, ele desce até um monte, porque ele quer se aproximar da criatura, ele quer se aproximar dos seus, ele quer se aproximar daqueles o qual ele separou, ele tirou daquela situação, ele trouxe para si, e o Senhor aqui está constituindo a sua nação, o seu povo, e ele desce para estar conosco. Ele desce para estar conosco, e isso é algo que realmente me ministra demais essa passagem, né? Realmente é algo que eu fico imaginando ali, o temor dos israelitas, mesmo, ao mesmo tempo meu coração queima, como eu queria estar ali naquele momento, né? Eu fico pensando em Moisés, quando ele estava ali diante do Senhor, aquela glória toda, aquele poder todo, né? Aquela emanação toda divina, em que muitos ali tremiam de medo, sentiam, né, medo de morrer diante daquela glória tão terrível e tão maravilhosa ao mesmo tempo. Então, é algo que realmente, assim, por mais que a gente tente alcançar, é muito poderoso, né? A nossa mente é muito limitada. E então, para a gente finalizar, Provérbios 2, ele vai trazer um conselho. E esse conselho, ele está muito relacionado a esses capítulos que nós lemos hoje. O capítulo 20, ele vai trazer os 10 mandamentos. Ele vai estabelecer as leis, as regras básicas que o Senhor institui ali para o seu povo. E a gente vê, né, que hoje em dia, se você vai procurar os 10 mandamentos na internet, você vai ver que adulterar nos 10 mandamentos, trocando o dia do Senhor para o domingo, né, isso é adulterar a palavra de Deus, isso é muito sério, né? O dia de buscar o Senhor é o dia de sábado, como está instituído na sua palavra, né? Então, a gente recebe aqui as leis, os 10 mandamentos do Senhor, e em Provérbios 2, ele vai trazer aqui um conselho, e é interessante que o Senhor começa falando, né, nesses versículos, nesses capítulos de Provérbio, ele fala assim: meu filho, se você receber as minhas palavras e guardar as minhas recomendações, prestando a atenção, olha, novamente, o Senhor fala aqui, prestando a atenção, é dar ouvido com atenção, com zelo, com cuidado, querendo ouvir, querendo entender. E ele fala, prestando atenção à sabedoria, inclinando a sua mente para a compreensão. Sim, se você pedir o conhecimento e elevar a sua voz por discernimento e buscar isso como se buscasse a prata. Olha só, muitas vezes, né, a gente fica tão focado nas coisas materiais, muitas vezes a gente acha que é o dinheiro que vai resolver o nosso problema, que vai nos dar alegria, que enfim a gente vai encontrar aquilo que a gente queria, né? E o Senhor fala assim, ó, se você buscar pelo meu conhecimento, pelo meu discernimento, né, como se buscasse a prata e procurar isso como se fosse um tesouro escondido, então entenderá o temor de Adonai e achará o conhecimento de Deus. Depois ele vai discorrendo aqui, né, o que é o conhecimento de Deus, como nos protege, como nos leva num caminho reto, num caminho de bem, num caminho de paz.
Então, a porção de hoje nos chama, queridos, a gente experimentar essa busca pelo conhecimento do Pai. Aqui ele fala que aquele que rejeita o caminho do Senhor, rejeita a sabedoria, o conhecimento de Deus, ele se perde em suas próprias veredas, ele se perde em seus próprios caminhos. Porque o homem que não anda segundo o caminho do Senhor, não anda segundo o conselho, não anda segundo o conhecimento, a sabedoria do Senhor, ele se perde nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades, nas suas próprias decisões, guiado pelas suas emoções enganosas. E o fim é trágico, como a gente lê aqui em Provérbios, né? Os justos viverão na terra, os puros de coração lá permanecerão, mas os ímpios serão exterminados e os infiéis serão expulsos. É muito forte a gente entender isso. Então, da mesma forma como o trovão, o relâmpago ali no sinal revelam o poder de Deus, Provérbios 2 aqui vem nos convidar a buscar a sabedoria divina na mesma intensidade. Se você procura a sabedoria como se procurasse a prata e buscá-la como se procurasse um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. A majestade de Deus no Sinai e a promessa de sabedoria em Provérbios aqui está convergindo para uma verdade poderosa, que o temor de Adonai é a porta para uma compreensão profunda da sua natureza e da vontade dele para a sua vida. Assim como os israelitas tremeram diante da manifestação de Deus, a gente deve se aproximar dele com humildade e com sede de conhecimento, porque é nessa busca que a gente vai encontrar não apenas a sabedoria, mas como a própria essência do nosso Criador. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês tremendamente, seja a graça, o conhecimento, a sabedoria do Eterno, e que o nosso coração seja voltado em amá-lo, em buscá-lo, em obedecê-lo, e não nos corrompemos em nossos próprios caminhos e na nossa concepção limitada. Amém? Que o Pai abençoe vocês, beijo grande, shalom, shalom, até amanhã, com a graça do Pai.